Tem gente que não acredita em aquecimento global, mas a temperatura lá forte está bem ensolarada, e a gente vê que a natureza ela se manifesta de forma inequívoca na nossa vida, assim, né? Isso é uma coisa que, mesmo dentro do perímetro urbano, numa caminhada de Genópolis até aqui, como a que eu fiz, eu ouvi o canto dos pássaros, pelo menos dos sabiás, continuamente dentro dessa passagem do Vale do Paquembu para Perdizes, né? E esse é um tipo de continuidade sobre a qual eu gostaria de falar em relação à ideia do restauro do belo natural. O Giorgio Agamben, um filósofo italiano, no seu primeiro livro, O Homem Sem Conteúdo, escreveu um ensaio. O livro é de 1971. Ele escreveu um ensaio cujo título é o seguinte: Le jugement sur la poésie ont plus de valeur que la poésie. O julgamento da poesia, o juízo sobre a poesia, tem mais valor do que a poesia. Nesse momento, o que ele estava visando, na verdade, era o conceito de obra de arte e o conceito de belo. A gente sabe que na passagem da ideia de arte moderna para a arte contemporânea, existe uma quebra, um processo de ruptura em relação ao que é a obra de arte, o que é considerado obra de arte. Até 1917, institucionalmente, uma obra de arte era aquilo que era produzido deliberadamente por um artista, inserido no chamado mundo da arte de maneira absolutamente deliberada e pensada. Você faz uma aquarela, né? A aquarela é uma mídia tradicional. Você insere ela num salão e ela é exposta ao público a partir desse processo de institucionalização da obra. O Marcel Duchamp, em 1917, ele inscreveu num salão de arte contemporânea uma obra de arte que não tinha sido produzida por ele. Não foi ele que produziu, não era uma aquarela, não era uma pintura. Ele introduziu nesse mundo da arte, da mesma forma institucional como uma pintura introduzida, ele introduziu um objeto comum. E quando ele fez isso, e o fato dele ter feito isso e desencadeado essa cadeia produtiva, onde um artista pode produzir uma coisa que é pura ideia, né? Porque não tem uma formalização, não tem um desenho, não tem um traço, tem uma ideia, né? E uma ideia de uma obra de arte que é inscrita na realidade. Por que eu estou falando que ela é inscrita na realidade? Porque ela, afinal, ela foi proibida. Ela não foi exposta. Mas ela foi fotografada. E ela foi fotografada como uma obra proibida. Ou seja, ela passou a circular. E na hora que ela passou a circular, a subjetividade desse artista, essa ideia que ele teve, ela passa a existir na realidade. Ela deixa de ser uma coisa mental para ser alguma coisa que circula mesmo, circula graficamente, circula como imagem, né? Circula porque as pessoas entendem que ali tem uma obra de arte, que tem um autor, que tem por trás dessa obra todos os elementos de autoria que alguém poderia esperar. No caso do Brasil, há um fenômeno muito pontual em relação à passagem da arte moderna para a arte contemporânea, que é esse local aqui, que é Inhotim. Né? Inhotim, Brumadinho, era uma propriedade do Bernardo Paz, que, por sua vez, era um colecionador de arte chamada moderna. Quando a gente fala em arte moderna, aqui no Brasil, a gente está falando assim, de uma tradição que vai da Tarsila, da Anitta, né, até o Amilcar de Castro, outros artistas que, claro, fizeram parte do neoconcretismo, de momentos posteriores até, mas do ponto de vista da formalização das obras, eles são artistas modernos. Eles têm na forma, pelo menos, nas ideias, nas propostas formais, ainda o seu ponto mais importante. Na década de 60, especialmente na década de 70, isso começa a se transformar.
Esse núcleo aqui, em Inhotim, eu estou falando que Inhotim é essa passagem, porque se você for pensar, o Bernardo, então, tinha essa coleção modernista, de modernos, e de repente ele começou a colecionar um outro tipo de obra. Um outro tipo de obra que tinha a ver muito mais com a ideia dele adquirir um projeto que ele pudesse implementar, inscrever nessa mesma propriedade dele. Como que ele teve essa ideia? É o seguinte, todas as pessoas têm, em momentos, todas as pessoas têm oportunidade. Tudo bem, Dani? Tudo, ministro. Joia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Todas as pessoas parecem ter esse momento onde você pode, ao mesmo tempo, rever seus valores pessoais, seu percurso, sua profissão, como é que as coisas estão se estabelecendo, e, ao mesmo tempo, rever o que seria, por exemplo, a ideia de arte e de cultura. Como que isso realmente afeta a sua vida e interfere na sua realidade mais cotidiana, mais prosaica. É que a nossa realidade mais prosaica pouco tem a ver com a realidade do Bernardo, né? Porque o Bernardo é exatamente aquela pessoa que potencialmente pode realizar um projeto grande, um projeto em escala rural. Essa ideia de escala rural é uma ideia que foi muito também disseminada nos Estados Unidos, né? Especialmente a partir de uma atração de um grupo de Nova York que implementou o minimalismo e a arte conceitual. Então você tem lugares ao redor de Manhattan onde um tipo de arte que não é um tipo de arte que cabe mais dentro de uma sala normal, de uma galeria, um cubo branco, por exemplo, e passa a ter uma relação mais ou com um edifício numa escala maior, macro mesmo, da própria estrutura do edifício, ou com a própria paisagem. No caso aqui, essa foto aérea, ela parece um AutoCAD, né? Parece uma simulação, mas isso é uma foto tirada em Inhotim. Esse é o núcleo das Cosmococas, um trabalho que o Hélio de Sica fez com Neville de Almeida durante a década de 70. Eu digo durante a década de 70 porque foi um processo longo. O Hélio de Sica viveu de 71 a 79, né, em Nova York, um longo tempo. Né? Ele foi, em princípio, para ficar um tempo. E esse período foi se dilatando e ele começou a fazer experiências muito singulares dentro do próprio apartamento dele, do dispositivo do apartamento dele. Então a gente vê que a arquitetura aqui, ela parece estar totalmente integrada, mas ela, na verdade, ela está revestindo, ela está encobrindo uma interioridade muito singular, uma densidade muito singular, né? Essa densidade é um pouco a densidade da sala do cinema. Eu digo, a luminosidade é um pouco. Mas em vez da gente ter que ficar sentado e ter essa relação formal mais engessada, a proposta é que você possa soltar também o seu corpo dentro desse espaço e a partir dessa redisposição do seu corpo, uma redisposição lúdica, né? Você, em vez de você estar só nesse ritual frontal de aproximação com uma tela ou com uma própria, ou mesmo com uma escultura, de repente você pega uma bola e atira contra a imagem, né? Ou você pode deitar e relaxar suas costas completamente no chão, né? Aqui é inequívoco assim, né, as imagens, né? E quase como se você retornasse a um estágio mais primitivo mesmo, né, das cavernas, né? Eu me lembro sempre que na antroposofia eles contavam uma coisa que eu achava muito importante, assim, que os primitivos, as pessoas que nunca tiveram, vamos dizer assim, o benefício de entender um sistema óptico, um telescópio, eles olhavam para as estrelas e eles viam animais. Eles viam de fato, não é que eles não tinham um processo crítico, era um processo mágico mesmo. E aqui a questão da Cosmococa é muito esse olhar primitivo para um elemento técnico, assim como o próprio pavilhão. Porque a gente vai percebendo, trabalho a trabalho, que todos os trabalhos de Inhotim, na verdade, eles não são um trabalho só com as imagens. Eles são um trabalho no nível das imagens, geralmente. Muitas vezes é um trabalho no nível com camada sonora. Tem trabalhos que são só no nível do som. Mas é o nível sonoro, é o nível da arquitetura e da natureza, porque a arquitetura está num diálogo e ela está praticamente revestida ou entrelaçada com a própria ideia da
natureza. A piadinha que acontece é a seguinte, é que o alemão, o europeu vai a Inhotim e ele não consegue, ele fica maravilhado, mas ao mesmo tempo não consegue entender como é possível que haja mais de 1000 tipos de palmeiras concentradas no mesmo lugar. E a piadinha ajuda a entender que Inhotim é fruto de uma idiosincrasia, né? De uma pessoa que tinha, além de um amor pelas obras de arte, pela própria arte, pelo diálogo com o artista, tinha também uma obsessão, por que não dizer, em relação à vegetação, em relação às espécies, em relação à coleção de espécies naturais. A coleção de flores de Inhotim, é que eu não sou especialista, mas a coleção de flores de Inhotim é tão rica quanto a coleção botânica de Inhotim é tão rica quanto a coleção de arte, né, que eles têm. Enfim, vamos ver até onde vai. Aqui a rede dando um sinal bem claro do vetor desse trabalho, né? O Raul Antelo tem um livro maravilhoso, que é o livro sobre o Marcel Duchamp nos trópicos, né? A passagem do Marcel Duchamp pela Argentina. E nesse livro ele faz a descrição do que seria, assim, muito sinteticamente, uma instalação. O que é instalação? A instalação é o núcleo principal de todas as obras de arte de Inhotim. Todas são, em alguma medida, instalação. Às vezes tem um trabalho como o do Luiz Erbini, que fica nessa barreira com a pintura, né? E a pintura era um dos propósitos do convite do Mário Joia para essa exposição, porque há uma discussão sobre pintura. Hoje o Terry Winters inaugurou a primeira exposição de visual dele em São Paulo. E ele é um dos expoentes da pintura americana, né? A partir já dos 80. Mas o Hélio Sica era um cara que estava, nesse momento, especialmente junto com o Neville, fazendo uma experiência que não estava dentro dos limites da pintura. Isso é uma coisa inequívoca. Quem quiser entender melhor, tem um texto do próprio Hélio Sica, uma espécie de texto manifesto, né, em que ele propõe o seguinte: não narração. Nos ninhos ou fora, não narração, porque não é historinha ou imagens de fotografia pura ou algo detestável como, entre aspas, audiovisual. Porque narração seria o que já foi e o que já não é mais apenas. Tudo o que esteticamente retrógrado existe tende a reaver a representação narrativa. Como os pintores que querem, entre aspas, salvar a pintura, ou os cineastas que pensam que cinema é ficção narrativo literário. Não narração é não discurso, não fotografia artística, não audiovisual. Trilha de som é continuidade pontuada de interferência acidental, improvisada na estrutura gravada do rádio, que é juntada à sequência projetada de slides de modo acidental e não com o sublinhamento da mesma. É play, invenção. A gente vê mesmo que na oralidade desse manifesto, que tem uma coisa oral, que não é uma coisa da prosa, tem uma coisa meio paradigmática, porque todo manifesto é duas coisas, né? Ele é um pensamento sobre a arte, mas ele também é uma proposição poética em si, né? Isso aqui ocorre, ele escreve esse texto, a máquina, em Nova York, na mesma época em que ele está pensando esse trabalho aqui. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, em termos de bibliografia, é que existe um texto do Michael Fried, que é um crítico americano, que veio uma geração posterior à do Clement Greenberg, e o texto se chama Arte e Objetitude. Ele é de 1967, e ele diz o seguinte: o grande problema da arte contemporânea vai ser, naquela época, era uma espécie de previsão, né, do que ele achava que ia acontecer como crítico de arte. Talvez como um dos principais críticos da geração dos minimalistas, dos últimos pintores ali. Kenneth Nolan, ou mesmo o dos Stripes, puxa vida, todos os Stripes americanos. Agora eu me perdi.
De qualquer maneira, o Michael Fried, o que ele fala, o que ele prevê, é que a arte contemporânea seria tão mais bem sucedida quanto mais ela se diferenciasse do teatro. A proposta principal do Michael Fried no Art and Objecthood é: a arte contemporânea será tão mais eficaz quanto mais ela se distanciar do teatro. Quanto mais ela se mantiver nos limites, por exemplo, da tradição, da pintura e da escultura. O Herbert Sica, quando ele pensa num ambiente como esse, com as cosmococas, quer dizer, que são imagens já impressas, que já estão circulando nos jornais e revistas, que ele faz voltar a circular dentro do ambiente do dispositivo. Eu nem vou chamar de obra, eu vou chamar de dispositivo. Mas como se fosse um palco. Obviamente, o que está em jogo aqui é um conteúdo de ordem eminentemente teatral. Então, a palavra-chave aí, que eu acho que para entender a passagem do moderno para o contemporâneo, que é a passagem da década de 50 para a década de 60, basicamente é isso. Né? De 58, 59, quando o Klaes Oldenburg faz os happenings dele na Judson Memorial Church, o primeiro happening, o primeiro acontecimento. O que é o happening? O happening é um acontecimento de ordem teatral, eminentemente teatral. As pessoas entram dentro do lugar, elas passam um tempo dentro desse lugar, envolvidas com alguma coisa, com alguma linguagem que se desenrola no tempo. Qual que é a linguagem que se desenrola no tempo inequivocamente, assim, que a gente percebe à medida que ela aparece? Porque ela está relacionada ao tempo mais do que qualquer outra. Qual é a linguagem aqui? O que vocês usariam para fazer o tempo ser percebido dentro de uma relação artística? Que linguagem vocês usariam? Que linguagem vocês usariam? Que linguagem você usaria para fazer o tempo ser alguma coisa perceptível, densa, consistente no ambiente onde a gente está, dentro, seja uma instalação? O que vocês usariam para que, assim, ó, a gente pode, aqui nesse momento, a gente tem um odor neutro, né? Me parece um cheiro bastante neutro. O ambiente também é bastante neutro. Você vê, do ponto de vista cromático, ele é bastante neutro. Essa imagem é um pouco mais colorida, né? Mas os slides são preto e branco, basicamente. Eles não são muito coloridos, os slides dele. Mas, assim, eu estou fazendo uma pergunta que não é retórica. Eu quero uma resposta de vocês. Então, tendo essas condições, vamos dizer assim, de uma certa neutralidade, o que vocês fariam para fazer manifestar a ideia, a percepção do tempo? Fala assim, agora eu percebo que eu estou aqui. Vocês usaram o relógio? Botaria um relógio aqui do lado e eu deixo o relógio correr? 1, 2, 3. Nós vamos ter uma percepção do tempo, com certeza. Mas o Herbert Sica não estava preocupado com o tempo do relógio. Ele queria um lugar onde você justamente pudesse se desvencilhar do tempo do relógio, deitar numa rede e sentir o tempo. Como é que a gente sente o tempo passar de uma forma agradável? Alguém da respiração ajuda muito. Respiração, mas você é uma pessoa mais elevada do que eu. Eu não vou aguentar passar esse tempo sem escutar música. Eu vou logo na música, porque a música... Né? Acho que você pode usar a música uma coisa com a outra para conciliar. Você tem que deixar de fundo uma música bem baixinha, mas que seja bem para poder trabalhar com isso aí. Entrar, você né? vai. Eu gosto muito da Enya, da Lorena McCaughey, não sei se você conhece. Sim. Para esse tipo de coisa que você. Eu tive um professor de violoncelo muito querido, o Zygmunt Kubala, ele era polonês. E a música que ele gostava de escutar mesmo era escala FM, né? Você lembra da escala FM? Era chamada Muzak. São músicas que elas não querem ser protagonistas naquele sistema que a gente está inserido. Elas querem ser alguma coisa que seja quase como um pano de fundo suave para uma outra coisa que vai ser protagonista. Agora, no caso seu, você deu um exemplo ainda melhor, porque há muita gente que aproxima a arte contemporânea, por exemplo, dos processos meditativos, dos processos do tempo oriental,
do vazio, do esvaziamento, de uma concepção menos narrativa. Porque quando ele fala não narração, ele está falando não cinema hollywoodiano, não a competição, não a agressividade, não ao tempo ditado pela metrópole capitalista, mas o tempo do... O que é esse tempo aqui? Esse aqui é o tempo indígena. É o tempo do índio brasileiro deitado nas redes, as redes penduradas, cada uma em uma árvore, supostamente. Né? Então, o ambiente que é apropriado, ele tem mais a ver com essa ideia de uma respiração, de alguma coisa que tem uma organicidade natural e não uma organicidade artificial, retórica ou narrativa, como teria no romance. Se alguém for escrever um romance sobre Martin, vai ter que usar a forma narrativa. A não ser que faça como Kenneth Goldsmith, que é um poeta norte-americano, que gravou todas as frases que ele falou durante um dia inteiro e transformou isso num livro. Não é que ele ditou, ele pegou tudo, né? Tudo que ele pronunciou naquele dia e transformou num livro. Como vocês podem ver, assim como a... Desculpa, Clara. Eu responderia, a gente percebe o movimento, que acho que também. Essas instalações, eles trazem muito, dentro delas, a grande parte, uma noção algo em movimento. Agora, existem, acho que também, dois tempos. Ao entrar numa instalação, você já te dá um start, assim, um insight a respeito do tempo que você está. Ao entrar e sair de uma instalação, acho que tem uma camada. Sim. Aí, e dentro tem um microcosmo que tem um outro tempo, que muitas vezes me passa essa ideia, ou eu sinto essa ideia através das imagens que são transmitidas, como nessa instalação. Você vê aquele complexo de imagens e ele colocou na contraposição, você fica repousado, mas as imagens te dão uma ideia, repouso, do índio. Eu tive essa sensação, o que me dá mais a percepção de um tempo fora de mim. Eu parada, assistindo algo em movimento. Faz todo sentido o que você está falando. Sensitivamente. Quando ele fala não narração, ele está falando assim, existe uma possibilidade, mas existem muitas outras. Muitas outras. O Wittgenstein fala isso. Ele fala que o ponto de vista causal tem de insidioso é levar-nos a pensar. Tinha que ter sido assim, ao passo que deveríamos pensar. Poderia ter sido assim e de muitas outras maneiras. Quer dizer, quando ele rompe a narrativa, ele passa um processo interpretativo da obra para você. É você que vai interpretar a música que está tocando. Mas dá para entender que tem música, né? Porque o argumento dela agora ficou bem forte também, o seu também. Porque todos os argumentos são fortes. E todas essas camadas vão estar implicadas na instalação. Especialmente a ideia do tempo da meditação, que é uma ideia de um tempo não cronológico, não ansioso, não narrativo. Assim, a outra piada é a seguinte, diante de uma obra contemporânea, o que nós devemos buscar? É o seguinte, a gente deve tentar desligar o celular, claro, né, primeira coisa, e conseguir parar na frente dela, respirar e, ao mesmo tempo, não sentir ansioso, não sentir-se ansioso em relação ao que você vai fazer nos próximos, 20 minutos, porque hoje em dia a nossa agenda, a ansiedade dela, acho que ela vai de 30 em 30 segundos? Não, tô brincando. De 10 em 10 minutos, a gente tem vetores que são disparados pelo próprio dispositivo do celular, que mudam a narrativa do nosso próprio cotidiano. Aqui não, aqui é uma desvetorização desses elementos, para que você tenha experiência de um tempo atual, porque ao mesmo tempo que você tem que conseguir se livrar dessa ansiedade em relação ao futuro, você também precisa conseguir se livrar do remorso em relação ao passado. Você também precisa conseguir, estando em Otim, estando nesse lugar idílico, primitivo, especial, todo mundo que vai para esse lugar se sente especial. Um lugar tem todos os elementos para você poder se sentir especial, no sentido de que o som é especial, a natureza é especial, as cores são especiais. Tudo é, vamos dizer assim, parece natural, mas é um pouco mais do que natural. Né? Nesse sentido do restauro, do belo natural, temos assim essa ideia de que a obra de arte, ela cada vez vai estar mais próxima do natural. Isso aqui seria simplesmente uma piscina.
Mas não é verdade que a cor dessa piscina seja natural. E essa questão da cor da água em Inhotim, a gente até conversou. Eu vou falar assim, é mais fácil vocês darem um Google para saber exatamente qual que é o processo químico e biológico que ocorre. Mas os lagos de Inhotim, porque tem três lagos? Três? Ou dois? Bom, são pelo menos dois lagos. É que tem dois lagos, um na frente do pavilhão do Tunga, que é o primeiro pavilhão do Inhotim, e tem um lago em cima, que é o da Adriana Varejão. Né? Que é o pavilhão da Adriana Varejão é praticamente sobreposto a um lago. O Tunga já é mais distanciado. Só que eu estou querendo dizer assim, a cor daqueles lagos foi produzida a partir de uma pesquisa da Adriana Varejão com o Bernardo em relação a um organismo, um micro-organismo, suponho, né, que mudava a coloração da água. Então, aquele azul Você falou que é um azul diferente, ele tem uma profundidade meio psicodélica, assim, porque ele tem uma profundidade encantadora por si mesmo, uma cor muito bonita, muito sedutora, muito forte, muito inebriante, digamos assim. Mas não é natural. Então, isso aqui não é natural, mas é uma sobreposição do natural em relação, no mesmo local, no mesmo dispositivo, você tem a sobreposição do natural com, como é que a gente pode chamar assim, com temperos, com nuances, com elementos que modificam a estrutura da percepção integral do que você está vendo. Dentre esses elementos, nas cosmococas, a música é praticamente onipresente. Tá? Até porque a obra principal que ele fez, e a discussão mais séria que você pode ter sobre a passagem da pintura para a instalação, ocorrida no sistema das artes universal, não é só no Brasil, né? Digo, foi um fato que ocorreu, que tem uma ressonância, hoje a gente vê bem claramente no resto do sistema das artes, né? Que é o Parangolé, que é uma obra desenvolvida pelo Hélio de Sica no começo da década de 60. 63, 64, ele já está publicando o texto a respeito do que é esse dispositivo. E aí, certamente, entra o que você... Qual é o seu nome? Simone. A Simone falou, que é a questão do corpo e do movimento corporal como um elemento também nuclear e imprescindível para a realização da obra, para que a obra se torne real. Aqui fica talvez mais evidente isso, porque eles estão jogando, a atividade lúdica do jogo está miscuída com o sistema das artes. Por que tudo bem, o tema é grave, é uma questão complicada, porque você tem a cocaína, eu acho que a questão das drogas não é fácil, por exemplo, no público infantil. Eu não acho. Entretanto, a obra, o dispositivo, ele não tem essa relação inequívoca só com a droga. Ele tem uma relação inequívoca, ou talvez primária, mais forte com o jogo do que com a questão do vício ou do consumo da droga, que é uma coisa que vai estar ainda muito distante, eu espero, desse público aqui, né? Veja que é uma roda de crianças, né? Eu acho tão simbólico, assim, essa construção que a arte contemporânea robusta, né? Isso aqui é uma dose toda bem tratada. Olá, Sandra, seja bem-vinda. Então, com certeza, a música e o corpo, a perspectiva já temporalizada do corpo imprime na relação com a obra de arte, né? Chamar a categoria, o nome para isso é participador, né? O nome que o Hélio de Sica deu para essa categoria. Então, o público não é mais um observador, ele passa a ser participador, como a Simone mesma descreveu. Ele é participador porque, veja só, a obra é composta nuclearmente pelo participador. Sem ele, não existe obra. O participador está no núcleo da obra. Ele que constrói a obra.
E é incrível essa imagem, eu acho ainda mais mágica, porque você tem o Jimi Hendrix, tem a palavra guerra, né? Tem a cocaína, vamos dizer assim, quase como uma Via Láctea, né? Que vai marcando esse céu, né? E, ao mesmo tempo, as cores primárias, as cores do próprio Piet Mondrian, né? Da tradição do alto modernismo. Tudo isso disposto para que as pessoas possam usufruir, né? Usufruir do ponto de vista do prazer, do lazer, da ideia de lazer. Porque aqui tem uma questão muito clara também, que é a questão colocada pelo Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago de 28, que é a transformação permanente do tabu em totem. Qual que é o tabu? O tabu é que quem fica na rede é preguiçoso, não trabalha, não produz. E aqui ele está mostrando exatamente o contrário. A rede, o Tunga gostava de falar que o lugar principal de trabalho dele era a rede. Era ali que ele tinha as ideias dele com um lápis, basta um grafite, porque se você pegar uma caneta tinteiro vai ser difícil escrever assim. Então tem que ser uma caneta cujo contato com o papel seja garantido. Melhor que tenha papel e grafite. Eu usaria grafite. Então, você vai e anota as ideias numa posição onde você não está pressionado por a ideia de culpa, da maneira como você está utilizando o seu tempo. Então, o Yotin também é uma fermata no mundo que a gente está vivendo. Tá? Bom, queria só falar um pouquinho mais do Agamben, porque esse termo eu roubei da fala dele, o restauro do Belo Natural, né, do livro O Homem Sem Conteúdo. E o Agamben, ele vive e leciona em Veneza, na Faculdade de Arquitetura de Veneza, de Design e Arquitetura, que é uma faculdade fundada em 23. Para eles, é uma faculdade muito nova, porque as faculdades deles são muito antigas, são as mais antigas naquela região. Mas essa relação entre o antigo e o contemporâneo permeia a vida do Agamben da forma mais assim, brilhante, porque ele tem uma obra que é o pensamento sobre isso. Como que o contemporâneo hoje se relaciona com todo o código que nós viemos escrevendo nas leis, nas obras de arte, né? Nos projetos de urbanização, né? Nas descobertas tecnológicas. Quer dizer, ele é quase um decifrador dessa relação. É muito constante você pular do contexto medieval num texto do Agamben, logo você se vê assim, defrontado com uma obra do Marcel Duchamp, com um pensamento sobre o problema, por exemplo, ecológico, que é também central para a gente pensar, né? Como é que a ecologia se estabeleceu dentro da nossa história. E isso tem muito a ver com os artistas plásticos, tem muito a ver com o processo cultural, com uma figura que nem o Joseph Beuys, por exemplo. Mas no caso dele, a atuação dele é mais discreta. Ele teve uma única atuação no cinema, e eu acho maravilhoso, um filósofo que teve uma atuação no cinema, no filme do Pier Paolo Pasolini, então, um dos maiores cineastas, né, que a humanidade já conheceu. E é um filme sobre os apóstolos, porque é uma filmagem da vida da Paixão de Cristo, a Paixão segundo São Mateus. E o Agamben é um dos apóstolos. Aqui eu trouxe uma foto mais atual dele, né? Uma foto mais contemporânea dele, sempre elegante. Ele nunca tem gola. Nunca vi uma foto do Agamben com uma gola. Ele sempre o terno clarinho, né? Assim, límpido. É assim que eu vejo ele, como cara. Ele escreve de uma maneira tão linda, sabe? Tão límpida e justa. Assim que eu fui para Veneza e falei assim, não, eu quero esbarrar com a Agamben numa ponte, assim, ver. Mas eu imagino também que ele já está com mais de 80 anos e não deve ficar disponível naquela, sabe a ponte dos suspiros? Aquela que ele sabe. É uma ponte de mentira que você acha que você vai pescar. Você teve lá agora, nós estivemos juntos. Nos jardins a gente se encontrou.
Enfim, ele está em Veneza, ele foi convidado, tem uma peculiaridade dele que eu gostaria de falar também, é que ele foi convidado para dar aula na NYU, em Nova York. Mas, na ocasião, ele foi contra o tipo de sistema de escaneamento ou de, como é que chama isso? De registro de pessoa nos Estados Unidos para fins de trânsito. É claro que foi logo depois do 11 de setembro, e tinha uma atmosfera muito complicada ali em relação à vinda e ida de pessoas pelo sistema aéreo, mas ele se negou com a seguinte alegação, de que isso era próximo ao que os nazistas faziam com os judeus nos campos de concentração. Fazer o escaneamento de íris, que vai um pouco determinar você como um elemento biológico, e não como um ser humano, como uma entidade espiritual, né? Com corpo, mas também dotado de espírito, de direito de ir e vir. Então é notável isso, que ele se recusou a lecionar porque ele achou errado o sistema. E quem estudou nos Estados Unidos, qualquer pessoa que tenha estudado nos Estados Unidos, sabe que o processo é um processo muito longo, é um processo demorado, e ele é cheio de... Ele é um protocolo, um protocolo muito rígido, né? Muito... Você vai ter sua vida inteira um pouco devassada, suas notas todas. Eu me lembro de um professor na USP, né, o saudoso Roberto Ventura, que falava assim, não, essa prova de morfologia que você está subestimando hoje vai ressoar lá quando você estiver pleiteando uma bolsa em Connecticut, concorrendo com... Bom, então, só para lembrar do Agamben, e a propósito do tema da palestra do restauro do Belo Natural e da própria Bienal de Veneza, eu queria mostrar 2 trabalhos da Bienal de Veneza. Eu queria mostrar o mínimo que eu puder mostrar para vocês, porque isso é uma questão fundamental também, a questão do elemento presencial na arte contemporânea. Essa ópera, porque eu vou chamar de ópera porque ela é uma ópera, ela foi escrita como partitura musical com letra, né, cantada, ou seja, em alemão é Stimme, a voz. Olha que curioso, em alemão Stimme é voz. Stimmung é o mood, é o sentimento que está no ar. Então, quando a voz permeia o ambiente, ela muda o Stimmung, ela muda o sentimento em relação ao ambiente. Porque o mood não é só... Ele tem a ver com o sentimento. Né? O mood, quando a gente fala do blues, o blues é um mood. Ele é um tipo de sentimento que tem uma ligeira curva descendente, assim, um pouquinho melancólico, um pouquinho noturno. Ele tem um caminhamento, assim, um pouco lamentoso, né? Mas aqui nesse caso é uma música muito particular, que ela tem uma certa neutralidade. Uma coisa meio primária, de coro, o coro escolar, religioso, a ideia comunitária mesmo. A potência vocal como elemento comunitário. Esse trabalho, ele funciona ele é pura teatralidade. Ele é a prova de que o Michael Free estava errado. Porque ele é a pura teatralidade, e ele ganhou, isso é uma competição também, isso é estranho, mas a Bienal de Veneza é uma mostra competitiva, ele ganhou a mostra competitiva, sendo declaradamente, absolutamente teatral. A matéria é musical, temporal, corporal e teatral, porque tem um acontecimento numa ordem teatral acontecendo no público que está vendo. Agora, por que eu falei comunidade? Não é comunidade no sentido protocolar, assim, uma prescrição, mas é porque eles também têm um sistema que permite com que o público participe da instalação. Se você estiver disposto a se envolver no processo, essa amostra ela é longa, ela dura um tempão. Tem muitas pessoas que são residentes em Veneza nesse período, ou mesmo residentes de Veneza em outros períodos que podem querer participar da amostra. É claro que eles têm um corpo de atores, performers específicos, que são os cantores, efetivamente, mas os figurantes, a estrutura ela é super complexa, porque ela tem rádio, ela tem um cachorro, ela tem alimentação, tem as pessoas, de fato, vivendo ali, né, durante esse tempo.
esse tempo estendido. É esse tempo que não é um tempo instantâneo. Você sabe que as pessoas passam, em média, muito poucos segundos diante de uma obra no MASP ou no Louvre. São segundos. É muito rápido. O fluxo de um museu hoje em dia é um fluxo... É uma intensidade. Aqui não. Aqui era uma suspensão. Você entrava, esperava na fila, porque tinha fila para outra coisa eu acho importante. Uma certa devoção. Eu, por exemplo, aderi às sandálias depois, tanto que pedem para entrar na instalação, tem que tirar o sapato, então eu já vou de sandália porque é fácil. Eu já entro na instalação, entendeu? Sem fazer muita cerimônia. Mas essa coisa de você entrar, de você pisar, e você estar dentro do núcleo é uma coisa que está muito evidenciada aqui. Agora, outra coisa que fica evidenciada é que isso é natural, mas também é um restauro do natural. Porque a beleza desse momento quase angelical, ela também é crítica. Você vai ler a letra da ópera e vai ver que tem a ver com aquecimento, com tragédia, afogamento. Quer dizer, então, o elemento natural, ele funciona também como um pano de fundo, semântico, né, na ordem do conteúdo da obra. Né? Então, o mood dele, e tem um acompanhamento do vocal do órgão. O órgão é um instrumento muito particular também, é um instrumento cuja vibração é proporcionada pela passagem do ar. Né? Pipe organ. Né? É o ar que produz o som. Então, tem uma coisa bastante... É a estrutura do canto na igreja, né? Do órgão mais o vocal. Tá? Esse eu não vou falar. Eu vou pular esse trabalho, porque... Estava lá em Veneza também, não? Sim. Essa foi a Haris Epaminondas, é uma artista do Chipre, que mora em Berlim. Ela ganhou uma menção honrosa. E eu achei muito interessante como ela também transforma, por exemplo, uma coisa que no repertório moderno está muito circunscrita à metafísica do Giorgio De Chirico. E nós temos no MAC USP um exemplar maravilhoso que foi comprado pelo Oswald e pela Tarsila em 1914 e trazido para São Paulo. E está lá desde então. Esse aqui é da coleção da Peggy Guggenheim em Veneza. Mas veja que os elementos da instalação da Haris Epaminondas, eles são bastante essa mistura do clássico, né, de uma coisa antiga com uma coisa mais contemporânea, um bonsai, que você não sabe se é artificial ou se é natural, uma cabeça do Elgin Marbles, que é... Imagina, isso nunca poderia estar se fosse de verdade, porque é considerado um problema de Estado. Isso os ingleses roubaram do portal do Parthenon, em Atenas, e levaram para Londres, e está no British Museum reconstruído numa enorme estrutura. Mas o que ela está fazendo? Ela está refazendo o antigo no presente e um pouco atualizando ele com essa coluna que parece mais uma coluna de uma boate, né? Com essa voluta cromada, né? Então, assim, uma mistura entre o antigo e o contemporâneo de uma forma inequívoca. Até pelo espelhamento, que é outro recurso que ela adora. E o espelho é sempre uma atualização. Ele atualiza o tempo inteiro. Né? O espelho é a pura atualização. Esse tempo estranho, né? Que é um tempo que mistura ele parece que tem uma profundidade, uma densidade incoerente com a própria aparência. Né? Parece que ele tem mais tempo do que ele deveria ter. Por que a gente sente isso, né? Será que é porque a gente contrasta as formas naturais com as formas deliberadamente pintadas pelo artista? Porque a gente não sabe se a sombra é que projeta a estátua ou a estátua que projeta a sombra, criando uma espécie de suspensão temporal. Né? Esse é um grande pintor. Talvez os grandes pintores do século XX, né? Reestruturou o pictórico através desse elemento estranho que é o tempo.
O De Chirico era filho de maquinista. O pai dele dirigia a locomotiva. Em muitos quadros, esse aqui não tem, mas em muitos quadros dele você pode ver na linha do horizonte uma locomotiva andando na linha do horizonte, por exemplo, como se estivesse em movimento. Entretanto, a fumaça, no lugar de estar, vamos dizer assim, se esvaindo, no deslocamento, ela está parada fixamente. Um pouco como no trabalho da Harris Epaminondas, né, que tem essa lua que é uma lua projetada, né? É uma lua projetada no atual, no agora. Mas ela mesma coleciona vasos de antiguidade. Essa é outra instalação sobre a qual eu gostaria de falar, que foi feita em Veneza, que eu acho que é incrivelmente ilustrativa. São muitos trabalhos, tá? Uma mostra antológica, o que significa que pega a produção e tenta pegar da produção o melhor, feita por um amigo e colaborador de uma vida, que é o Germano Celan, que na verdade é o mentor intelectual da geração da arte povera. Nós temos uma grande exposição do Kounelis, o artista grego, Yanis Kounelis, falecido agora, recentemente. Ele faleceu há um ano, não é isso? Um ano, né? Pouco tempo. E é na Fundação Prada, que também é um prédio muito antigo, mas que vai ser um campo aberto para que diversas instalações sejam feitas lá dentro. Digo, são instalações inequivocamente, porque todas lidam com a questão da participação do elemento temporal ou de uma experiência que não é uma experiência ótica puramente, não é uma experiência visual, é uma experiência, por exemplo, no caso desse trabalho aqui, é uma experiência olfativa, porque esses copinhos aqui estão cheios de grapa. E a grapa é um destilado feito com o bagaço da uva, e é uma bebida bastante forte. Então, quando você entra nessa sala, tem um torpor de grapa. Você tem alguém bêbado do seu lado, assim. Fica tem um elemento, um éter alcoólico. E, ao mesmo tempo, ele sobrepõe a essa coisa que está subindo na sala, você sente que ela está subindo do chão para cima, esses elementos orgânicos de chumbo. São camadas mais camadas de chumbo. Quase como se houvesse um outro vetor a pressionar. É que era tão incrível, essa foto aqui não é do local. O piso tinha um abaulamento. Você viu isso? O piso tinha um abaulamento. Então parecia que essa camada de grapa estava, de fato, empurrando o piso para baixo. Você sentia toda uma ambiência. Aí eu vejo assim, como que a instalação virou uma modalidade muito específica, porque o curador sabia exatamente, ele já tinha estado diante da obra numa outra ocasião, talvez 40 anos antes, mas lembrava do Inhalt. Vocês conhecem essa palavra? Inhalt, em alemão, significa teor. O Inhalt é tudo quando se fala em obra de arte, porque o teor da obra de arte é quase como se fosse o espírito dela. Qual que é o Inhalt de uma obra de arte? Essa é a pergunta fundamental que vai sendo feita cada vez mais, né? Como que nós conseguimos desvendar o significado de alguma coisa que é uma sobreposição do peso do chumbo, e o chumbo tem muitas conotações, né? O chumbo ele tem a conotação exatamente militar, né? Do poder militar. Estranhamente, essa máquina de matar, ela não prescinde do chumbo. O chumbo é a matéria usada justamente para matar, né? Em contraponto a uma coisa que é um spirit, né? Em inglês, essa bebida é um spirit. Por que chama spirit? É porque é uma bebida que é um espírito. Ela é um destilado que é o contrário do chumbo. Então, essa geração dessa exposição em Veneza, porque Veneza também é uma cidade líquida, né? Ela é construída sobre madeira, palafitas de madeira.
elas são repostas, claro, tudo é bem cuidado, no sentido de que houve um momento que eles tiveram, falaram assim, não vamos cuidar? Vamos cuidar, porque senão a cidade ela é muito orgânica, a presença da água é... Mas, entende? A questão é que o que passa a ser julgado não é a obra de arte. Nós passamos a julgar a natureza. Porque nós vamos deliberar e julgar o cheiro da grapa, obrigatoriamente, e o peso do chumbo. E essas são deliberações completamente arbitrárias, não são da ordem da causalidade. O espectador, participador da obra contemporânea, ele vai ter que usar o repertório pessoal dele, as experiências que ele teve durante a vida dele, não só para julgar o fenômeno, mas para fazer o fenômeno fluir. Se for uma pessoa que não aceite que isso seja feito a prioristicamente, ela nunca vai saber, nunca vai experienciar. Então, acho que essa é uma outra barreira que separa a pintura das instalações. A pintura ainda é um objeto perfeita, e é um objeto... Vocês viram o valor das pinturas que estão aqui embaixo? Uma pintura, a maior, é de 53 mil reais. 53 mil reais é muito dinheiro, eu acho. Uma tela é um bom preço de uma tela. Hoje, em São Paulo, inaugurou uma exposição que tem telas de 125 mil dólares cada uma. Já um pintor, um padrão do Terry Winters. Ele é um artista já da década de 80, o preço dele, mas de qualquer maneira, nós estamos falando de uma precificação bastante consistente, né? Agora, a instalação contemporânea também se insere aí. Eu acho que ela veio ganhando, com a sua historicidade, com a sua história, veio ganhando também uma maior densidade na nossa vida. Hoje em dia, a gente tem mais experiências com esse tipo de obra, né? Na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, todas essas grandes metrópoles propiciam para um público totalmente amplo, completamente aberto, essa peregrinação à arte contemporânea. Antes era a peregrinação a Santiago da Compostela, a Nossa Senhora da Aparecida, porque é uma experiência de transformação, uma experiência de iniciação. Então, hoje em dia, a pessoa vai para Naoshima. Ela vai para Naoshima e vê o Walter de Maria como se fosse um templo. Se você não for para Naoshima, você nunca vai ver aquela obra de arte. Ela não pode ser reproduzida. Rafael, você acha que esse tipo de obra também ela vem quebrar com a ideia do colecionismo? Porque como colecionar, né? Trabalhando em acervos de museu, coisa assim, quando começou a surgir, a gente... Simone, a melhor resposta que eu tenho para a sua pergunta é você fazer um agendamento e visitar a coleção do José Olímpio Pereira. Porque ela é uma coleção exatamente... Ela mostra um recorte exatamente entre a pintura, a instalação e as instalações maiores que a gente vê em Otim. É um tipo de trabalho e um tipo de escala que é entre o tradicional e o contemporâneo. E é um galpão na Lapa industrial enorme. E é por by appointment, não é um museu. Então, a Adelina, o Instituto, com certeza consegue um contato porque tem agendamento. Eu sei que eles fazem esses agendamentos de grupos, as pessoas vêm visitando já faz um bom tempo. E tem pessoas lá? Tem uma pessoa encarregada, né, que é a Sofia Waitley, que já faz algum tempo que ela dirige, né, porque não é um espaço cultural, mas é uma coleção que está à mostra e tem visitação na Lapa. Então, São Paulo é incrível, porque na hora que a gente acha que o colecionismo, por exemplo, poderia não dar conta de um tipo de obra, ele vai e dá conta, ele incorpora isso. Os museus têm os descritivos, aí a gente tem que montar, né? Sim. Então, a gente fala, tá em voga essa palavra metadado, né? A gente não guarda, não tem mais o dado, a gente tem o metadado sobre. Uhum. Nesse sentido. Mas faz todo sentido o que você está falando, então vamos pensar assim. Vamos pensar um outro trabalho, aí a gente... É muito fantástico. Por exemplo, né? Aqui nós temos a Bárbara Wagner e o Benjamin de Burca. Ela é de Pernambuco, uma artista brasileira, portanto, o Benjamin de Burca é alemão.
Eles vêm desenvolvendo um trabalho basicamente no sentido da apropriação. A mesma lá do Duchamp, com o Linol, em 1917, é o vetor principal de pensamento. Por quê? Eles se apropriam de determinados eventos, manifestações culturais, e deslocam ela para o campo da arte contemporânea. Assim, eles o fizeram na Bienal de São Paulo, no IMS, no Instituto Moreira Salles, na Paulista, e assim eles fizeram em Veneza, porque eles são os representantes, foram os representantes brasileiros nessa edição. Tá? Esse é um trabalho que se chama O Quinto Elemento, um trabalho que ela apresentou no IMS. E do que ela se apropria nesse caso? Ela se apropria do universo das competições do funk ostentação. Funk ostentação é uma denominação, não é uma denominação, é técnica, porque é um tipo, é caracterizado um tipo de letra que envolve a questão do dinheiro, do poder financeiro e do poder sexual. Então, uma coisa muito, muito, muito erotizada, muito. E, ao mesmo tempo, muito estilizada. As coisas são muito... Os códigos são bastante, como vocês podem ver, são bastante rigorosos. E se eu me perguntar, uma grande qualidade da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca é que eles dois, trabalhando juntos, eles têm muita qualidade técnica, muita acuidade na fotografia, na captação do som. É um bom motivo você mudar aquela sua concepção de que o cinema nacional tem um som ruim, sabe? O som do cinema nacional é ruim, você não escuta que as pessoas estão falando, que é um fato técnico. Os áudios desses trabalhos são cristalinos, puros, contundentes, absolutamente editados, apropriados e eloquentes. Então é uma competição, né? Quem que canta melhor, quem que se sobrepõe ao outro numa espécie de duelo verbal. Todos nós conhecemos isso por conta do repente no destino, né? Mas isso é uma cultura urbana também, hoje em dia. Cultura do hip hop também envolve uma competição. E uma competição no âmbito da voz, né? É bom sempre lembrar que o elemento fundamental que está unindo esses trabalhos, um pouco da voz do Jimi Hendrix, passando para a voz desses cantores, ou exatamente pensando nessa vocalização do Stimme, da voz do Agamben, né? O Stimme que acaba permeando o espaço da instalação. Nós temos um grande painel. Isso aqui parece 3x4 em cima da mesa, né? Isso aqui é um painel gigantesco. Um painel de 4, 5 metros de altura, com fotos enormes, com os nomes desses cantores escritos como se fosse em ouro. E por trás uma montanha de ouro, um tesouro, né? Uma grande competição. Eu acho que essa que é a questão. Sempre que eu falo em não narrativa norte-americana, hollywoodiana, ele um pouco estava antevendo e um pouco problematizando esse tipo de questão. Por exemplo, a influência que a estética norte-americana tem na nossa cultura mais popular. Por exemplo, na cultura do funk, do hip hop, né, do rock, né, e das artes plásticas. Bom, vamos pensar, o Terry Winters é um artista americano. Você acha que o Terry Winters dita tendência aqui em São Paulo ou não? Vocês acham que ele dita ou não? Estou perguntando, retoricamente. Muita. Ele é referência declarada do Bruno Dunley, para Ana Prata, para o Paulo Whittaker, para todas, é declarado a influência. Eles olham para o Terry Winters como um cara que fez da pintura uma linguagem impossível. Aqui tem uma diferença que é o seguinte, a competição aqui, todo o visual, todo o design, ele é uma adaptação, ele é uma antropofagia, né? Ele tem uma assimilação e também tem uma assimilação, uma deglutição e também, como dizia o Oswaldo, tem uma coisa que você põe para fora. Tá?
Esse é um outro vídeo que ela expôs na mesma ocasião, que se chama Terremoto Santo. Aqui ela se apropriou do, vamos falar de discurso evangélico? Não, porque todo o material do qual ela se apropriou é material sonoro, né? A música é um musical que ela fez. O primeiro tem a ver com música, esse aqui é um musical, e o que a gente vai ver em seguida também é mais um musical. Mas, de qualquer maneira, a música é o elemento, a linguagem estruturante desse trabalho aqui. Ele, então, desloca esses cantos evangélicos do contexto da igreja para a natureza. É incrível, incrível. Essa projeção é muito forte. Elas aparecem um pouco assim como a abertura do Hans Donner, do Fantástico, né? Que as mulheres aparecem de dentro da água, ou um pouco também como o True Rouge do Tunga, que também é uma obra que foi construída por dançarinos. E elas têm uma coreografia muito clara, isso que eu queria deixar claro. Tem um parâmetro onde a linguagem transcorre. Quer dizer, podia ser um canto de Villa-Lobos, uma coisa mais nacionalista, um Francisco Mignone, um Camargo Guarnieri, mas é um canto evangélico que é adaptado e que é praticado no Brasil. Recomendo a todas as pessoas que tentem ver esse filme, porque esse filme é premonitório, inclusive, da conjuntura em que a questão evangélica não é que se infiltrou, ela passou a existir de uma forma inequívoca no âmbito político. E quem fecha os olhos para isso, não quer entender, está sendo hipócrita, porque se você vai participar do jogo político, você tem que entender que tem muitos atores, né? Não são só dois partidos, não é só Flamengo e Vasco. Né? Como que é o nome do filme? O nome do filme é Terremoto Santo. Provável que vocês só consigam ver esse filme hoje em dia no Itaú Cultural, no Moreira Salles, certamente, eu acho que se vocês requisitarem. Eles têm a maior biblioteca, né, da América Latina de imagem técnica, filmes, né, é maravilhoso. Recomendo. Esse é um trabalho muito impressionante, que na verdade é uma espécie, parece que é um espelho mágico que duplica o cantor. Então o cantor era um e de repente ele faz dueto com ele mesmo. Um é evangelizado, o outro ainda está no processo. Só vê a capa dele pela capa do estranho, né? A capa do capeta. então ele está convertido e dentro do espelho ele ainda está pagão, digamos assim. Mas de qualquer maneira, isso não é feito de uma forma irônica, não é feito de uma forma também tão pouco cômica. Eu estou rindo porque eu achei engraçado. Eu achei engraçado quando eu vi ele se duplicar e isso acontecer na minha frente. Eu falei, não, tem uma construção muito sólida da imagem. Tecnicamente, volto a dizer, tudo nesse filme, no que eles produzem, é impecável. E esse é o trabalho Swing Guerra, que é o trabalho no pavilhão brasileiro na Bienal desse ano. Ele ainda está, eu acho que até novembro, né, final de novembro, ele ainda vai estar passando continuamente aqui nesse pavilhão. O pavilhão foi construído em 1964, inicialmente com o escritório do Mindlin, mas posteriormente, em 64, teve o golpe militar, ele passou para a mão de um arquiteto local italiano, então ele é super estranho. Ele tem uma configuração que lembra muito uma arquitetura que a gente conhece do Paulo Mendes da Rocha, do Niemeyer, do concreto armado, ou do concreto aparente, com uma estrutura bem clara, tipo o NIS, né? Estrutura muito clara, e tem um elemento de madeira atravessado, que dá também uma coisa de natureza e cultura. Quando você entra dentro, você vê o espelhamento do que você está vendo lá nessa tela, você vê o espelhamento na outra tela. E com duas arquibancadas essas assim, nessa disposição, viradas para lá e para cá. Né? Não importa qual tela você vai escolher, você vai ver o mesmo filme, no mesmo tempo, na mesma hora. Esse mobiliário, esse display, foi desenhado por um arquiteto daqui de São Paulo chamado Álvaro Razucchi. Ele desenhou também o display da última Bienal. Então, a gente vê que esse é um dispositivo que é brasileiro mesmo. Ele foi desenvolvido um pouco
por brasileiros no Brasil, por que eles estão aqui na Bienal de Veneza? É bom que se diga. A Bienal de Veneza tem um set de artistas que é convidado pelo curador, né? Mas ela tem um set de artistas que são comissionados pelos seus respectivos países, como nas Olimpíadas. Por isso também é uma mostra competitiva. Os países, o corpo diplomático, fala, não, vamos investir nesse trabalho da Bárbara Wagner e ele vai representar o Brasil nessa mostra. Você vê que ele envolve canto, ele envolve teatralidade, ele envolve tempo, envolve corpo, e quando ele envolve o corpo, ele tem uma grande particularidade. E essa é uma particularidade que tem a ver com a ideia do restauro do belo natural, no sentido que, em relação ao sexo, ao gênero dos performers, eles são transexuais, não é isso? Eles são transexuais. Alguns deles são homens, que vão participar das coreografias, e os outros são travestis. Né? Travestis. E esse limite, se há uma questão de gênero biológica, como que isso se estabelece para nós, ao ver esse filme, é uma espécie de enigma ao qual nós não temos acesso. Porque a coreografia e a externalidade da dança não nos permite inferir que se trata de um corpo masculino ou de um corpo feminino. Não interessa também, de certa forma. Isso. Ela consegue fazer com que você... Ela vira Beyoncé no filme. Isso. E a Beyoncé. E ela foi a estrela, né, dessa coreografia e do pavilhão brasileiro, numa época difícil, porque era a época do Temer. Estou falando difícil porque era um momento de transição, e é claro que houve a deliberação para saber o que iam levar para Veneza para representar o Brasil. E a gente vê que essa foi uma das causas principais desses últimos 5 anos, que envolveu o conflito do MBL, primeiro em Porto Alegre, né, vamos lembrar, né, no Queer Museum, que também é uma questão muito ligada à questão do gênero, né, a Judith Butler, há um discurso que tem a ver com a universidade, que foi amplamente debatido, assimilado no campo da cultura. Então, o filme propõe essa espécie, no caso dos evangélicos, da mesma forma, um pouco. Você não se sente autorizado, honestamente, a julgar mais. E é isso que o Agami falou. O Agami falou exatamente isso, que diante das obras contemporâneas não é mais uma questão de julgamento crítico, julgamento estético. A obra não é mais circunscrita, ela não possibilita mais você dizer, isso é belo, ou isso é feio, porque aqui me eleva, ou isso me deprime, porque a estrutura dela é, vamos dizer assim, ligada à natureza. É claro que tem um embelezamento e um processo que vamos chamar de vetorização, depois vocês vão ver por quê, no sentido de que há também uma assimilação de uma cultura norte-americana numa população, numa comunidade no Recife. A música, o ritmo, não é um ritmo brasileiro, né? Tem uma batida ali que a gente vê que é uma coisa assimilada. Mas os corpos, essas pessoas são perfeitamente brasileiros, né? São pessoas que representam os brasileiros, que são, de fato, nascidos aqui. É muito interessante, gente, eu vou falar. Eu achei o trabalho muito poderoso, muito interessante. Eu venho achando melhor, até porque eu acho que não é uma questão, uma discussão só de gênero. Eu acho que reduzir esse trabalho também, só essa discussão, eu acho também redutor. Eu acho que ele pode ser... sonho também, do desejo, do que se quer... tem um personagem que ele projeta nessa figura que é o protagonista quem ele gostaria de ser. Ele chama Coquinho. O personagem ele é meio gordinho e ele olha para ela como ideal de beleza. Então tem um restauro do belo natural, porque esse indivíduo ele tem a beleza dele, mas ele transformou esse potencial natural dele numa outra beleza.
E tem muita beleza. A coreografia de uma precisão, de uma energia. As pessoas tinham respostas muito mais... Eu achei que as pessoas tiveram muito mais respostas mais lúdicas, ou de rirem, ou do que sentir, vamos dizer assim, atingido por esse conteúdo. Eu senti. Algumas pessoas ficaram um pouco achando que isso era pouco representativo do Brasil. Nossa, eu achei assim, realmente poderoso. Assim, uma coisa de... Esse é um trabalho, a última pintura que o Marcel Duchamp fez, o Dumas. Ele é um trabalho que está na Yale, na Galeria de Arte de Yale, em Connecticut. E ele é uma transição emblemática da pintura para a instalação ou para a arte contemporânea, como que a gente possa dizer. Você quer água? Não precisa, obrigado. Eu digo a última porque ela foi comissionada, ele não pintava mais. A partir de 1917, ele só fez ready-mades, mas ele teve essa encomenda por um casal que era mantenedor, um pouco mecenas, e subsidiava o trabalho dele, que eram os Arensberg. E isso era para caber em cima da prateleira de livros do casal Arensberg. Hoje, no museu, ela está num lugar alto, o que chama atenção. Com a pintura na sua frente, ela traz você para esse vetor pedestre, né? Essa aproximação e essa frontalidade. Ela estando pendurada alta e ela sendo grande, bastante horizontal, você acaba tendo uma aproximação assim. E se você se deslocar, ou deslocar o seu corpo para lá ou para cá, você vai perceber que ela tem algo que sai da pintura e adentra o espaço do espectador. Ele gostava de coisa sanitária. Uma vez escolheu um limão e aqui ele escolheu essa buchinha para limpar o vaso. Mas, na verdade, a palavra que determinava o que ele escolhia é indiferença. Era a palavra que ele gostava para resumir qual era o propósito dessas aplicações. Por que ele escolheu isso e não escolheu aquilo? E vejam, gente, que a indiferença é o contrário do eu gosto ou não gosto. É exatamente o contrário do juízo crítico. Quando ele põe dentro do mundo da arte algum objeto que tem essa qualidade da indiferença, que não tem, ele não quer dizer isso, não te leva para lá nem para cá. Ele está ali, você rompe a narrativa e introduz um elemento que é esse elemento da instalação. Mas não é só isso não, gente. Veja que o que ele pintou, se é que ele pintou, ele pode ter pintado perfeitamente de forma automática. Não foi assim como o Van Gogh, que foi pintar em loco e dentro da vibração de cores da natureza vai ressoar nas cores e na pintura do Van Gogh. Não. O que ele pintou nessa última pintura são coisas projetadas por sombra no espaço pictórico. Né? Esse aqui é um saca-rolha, que é um ready-made. Esse aqui é aquele famoso roda de bicicleta acoplada num banco, que foi o seu primeiro ready-made, chamado de ready-made combinado, porque ainda não era uma peça, ela ainda tem um elemento de construção. Né? No ready-made puro, não tem nenhum elemento de construção. Temos um saca-rolha, temos uma roda de bicicleta. Aqui nós temos uma outra obra chamada-se Paragens Padrão, que era 1 metro de linha, que ele jogava a 1 metro do chão, e assim como caíam, eram transpostos para o espaço da tela. Tá? O que importa, então, ver é que do regime pictórico, o chamado regime onde você cria imagens através de ícones, ele passou para um outro tipo de regime, que é um regime que a gente chama indicial. É um regime onde a natureza estabelece com o universo da arte contemporânea uma relação de contiguidade. Contiguidade é assim. É quando tem uma camada que ela não é restritiva. Ela é permeável e ela permite sobreposição. Dá para entender? Né? Aqui, então, tem a sobreposição da sombra, efetivamente, no espaço pictórico. A sombra é eminentemente indicial. A pegada na areia é indicial, a sombra é indicial. Né? Por que ela é indicial?
Porque ela tem uma relação de contiguidade com a natureza, com o meio ambiente. Né? Contiguidade que é permeável, é a luz que determina a forma. Há uma única coisa aqui que foi encomendada e não foi pintada, não foi feita pelo Marcel Duchamp, e é essa mão aqui. Essa mão que aponta. Esse dedo é o indicador. Né? A palavra índice, index, são todas da mesma família. Elas indicam que uma comunicação ela só se realiza a partir do momento onde há contiguidade entre a esfera da linguagem e o que está fora da esfera da linguagem. Se eu falar ali, do meu dedo vai uma onda que todos vocês vão tentar acompanhar para ver e fazer a seguinte pergunta: ali aonde? O mesmo vale para você. Se eu falar vocês só vão ter a resolução dessa mensagem se ela, vamos dizer, se ela for semeada na própria realidade, no tempo real e atual. Então, essa mão com essa placa indicativa, com o índex impresso na tela, e pintado a óleo na tela do Marcel Duchamp, cheia de outros índices, ela não é um índice, ela é um ícone. O ícone é exatamente o regime sígnico preferencial da pintura. A pintura opera com ícone. O que é o ícone? O ícone é uma representação de um elemento da natureza. Ou, portanto, é um processo indireto. O ícone é a presentificação de uma coisa que está ausente. Ao contrário do índice, que é uma presentificação de uma coisa que está em relação de contiguidade, ou seja, está presente no tempo da obra. Aqui embaixo, se você olhar bem de pertinho, você vai ver a assinatura do pintor que o Duchamp pagou para fazer essa mão. Então, ele fez a última pintura dele, mas ele também não precisou fazer, porque ele projetou tudo isso na tela e, ao mesmo tempo, pediu para o pintor fazer a única interferência, como se fosse uma aquarela, completamente monocromática, mas encomendasse alguém para fazer um pingo na aquarela, e esse pingo ser esse indicativo do caminho que a arte dele iria percorrer. Esses são dois passarinhos chamados bicudos. E eles são encontrados em grandes quantidades nas metrópoles brasileiras, porque eles são dos prediletos dos criadores de aves canoras no Brasil. O campeão mesmo, o pássaro que as pessoas mais cultivam e criam no Brasil, é o curió, que é uma espécie muito próxima desse passarinho aqui. Eu achei engraçado porque essas gaiolas, o lugar onde ele estava onde elas estavam sendo penduradas, era um lugar muito bem cuidado, assim, quase como se fosse de altar, assim, e a pessoa que cuidava era o zelador do prédio. Então, é uma coisa que precisa ser tudo muito bem, assim, a água precisa ser trocada o tempo inteiro, ele tem um milho ali fresco, tem um gilozinho ali, tá vendo? Aqui, ó, um giló, aí tem o alpiste, quer dizer, eles são tratados como passarinhos muito especiais, que, como a gente já pode ver, não voam, né? Não voam mais. Agora eles só cantam. Eu aprendi isso de uma vez, uma coisa assim que mudou minha vida. Eu peguei um avião da Embraer, do Santos Dumont para Cumbica, e o avião teve que fazer um pouso em São José dos Campos, que é o lugar onde ele foi fabricado. E eu estava muito nervoso. Era domingo à tarde, a minha mulher estava com o 9º mês de gravidez. Eu falei, pô, quero voltar para minha casa logo. E o avião começou a circular, e aí eu comecei a ficar aflito, mas a pessoa que estava do meu lado, que já tinha tomado, estava exalando, sabe? E aí ele tentou me acalmar e começou a contar um pouco. E eu falei, por que você está tão contente? Ele falou, porque eu vendi um curió num torneio por R$45 mil.
Aí eu falei, puxa, exatamente o preço de uma pintura, né? Um preço de uma pintura como essas daqui, assim, né? Um valor muito alto, né? E aí ele me contou a história dele, que ele era um cara que trabalhava com agricultura familiar, mas a paixão por ele, por esses passarinhos, que são os curiós, fez ele transformar a fazenda dele numa escolinha para curió. E eu não sabia disso, até conhecê-lo, né? O nome dele é Rogério Tank. E se vocês quiserem ver se eu estou ficando louco, se eu tomei um ayahuasca para dar aula, é só dar um Google no nome dele, Rogério Tank, T-A-N-K, Santa Catarina. É um criador de curiós do oeste catarinense. O que acontece? Por que eu estou falando de restauro do belo natural? Tá? Por que eu vim aqui, o tema é esse? É o seguinte, esses passarinhos têm um canto natural atávico. Os índios já sabiam disso. Os índios ouviam esses passarinhos no perímetro, lá nas praias, eles ouviam e sabiam que tinha um refinamento, uma beleza que era encantadora. Com o passar do tempo, essa beleza natural do canto do curió migrou para a cidade. Quando ela migra para a cidade, ela passa a estar sobre um outro condicionamento técnico e, inclusive, em termos de desempenho. Não basta mais ser aquele passarinho praiano que canta quando quer, né, e canta livremente. Agora vai ter que cantar no The Voice Brasil, meu. Entendeu? Competição. Agora que canta mais e canta melhor. Então, o que eles fazem? Eles gravam o som natural do curió e tocam para o próprio curió o dia inteiro, entendeu? Eles cobrem as gaiolas, porque ele não vê mais o elemento externo. Não é que ele não pode mais voar só. Ele não pode mais voar, mas ele não pode ver. Vocês conhecem a música do Luiz Gonzaga chamada Azul Preto? Sim. Azul Preto fala desse pássaro que tem os olhos furados para que, não tendo contato com a espacialidade, com a visão, ele se concentre no que interessa. O que interessa? Voce, Stimme, Stimmung. Eles são quase os castrati, né? Esses monges, né? Religiosos que eram castrados para que a sua voz permanecesse fina, para que os hormônios não engrossassem as coisas. Então é um processo muito perverso. Um processo muito perverso, mas eu estou trazendo para vocês, porque eu acho que é o melhor exemplo do que acontece na cultura brasileira, na arte contemporânea. Então, você tem um fenômeno europeu, norte-americano, que é uncontroversial, um grande artista, um grande pintor, e esse grande pintor exerce um nível de influência muito claro a partir de um determinado padrão estético, né? Você tem um padrão que é um padrão... A partir do que é determinado esse padrão? Por que o canto praiano não basta? A minha pergunta é essa. Por que o canto que o pássaro tem naturalmente não basta para nós como uma manifestação? Por quê? Porque o estético ele só existe em contraste com a natureza. A gente só tem como dizer que é belo se a gente entender essa intencionalidade, de que a intencionalidade é artística. É para ser belo, é para encantar. Então, olha, é assim, está espalhado pelo Brasil inteiro, e também nunca, eu acho que na nossa história, a questão dos ambientalistas, das organizações, Sociedade Protetora dos Animais, esteve em tão flagrante conflito com, por exemplo, esse tipo de realidade que é bastante arraigada aqui no nosso país. Né? Mas a gente vê que, no final, todos os artistas e compositores operam dessa forma na contemporaneidade. Eles operam a partir de uma apropriação e um recondicionamento narrativo, um recondicionamento estético, uma restauração de algum elemento em suas obras. Até o Villa-Lobos, o nosso principal compositor da geração nacionalista, o criador do trenzinho caipira, a coisa mais brasileira, fez a sua composição New York Skyline a partir do quê? Uma representação sonora
da cidade, da ilha de Manhattan. Não, não era uma representação sonora. Olha o que ele fez. Ele pegou um lápis e construiu uma melodia a partir do skyline que ele via quando você chega de barco no downtown area, que é o distrito comercial, a parte antiga da cidade, a parte onde você chega pelo porto. A Estátua da Liberdade está aqui. Então, ele pegou esse vetor e anotou a melodia. Ele não criou a melodia. Não foi o Villa-Lobos que criou essa melodia. Quem criou essa melodia foi o skyline da cidade de Nova York, na época que o Villa-Lobos se propôs a fazer essa peça. Vejam, isso já é motivo de tese de doutoramento. Na Unesp, que eu não sei se vai sobreviver a esse ano. Mas existem teses de doutoramento sobre essa composição na Unesp. Como que o Villa-Lobos fez uma obra musical a partir de uma procuração do Champiana, aleatória, né, do elemento. Aqui é claro que a cidade não é natural, mas ela é natural para quem está vendo que ele chegou, ela está pronta, é como Veneza. Nada é natural. O Central Park também é construído. As pedras do Central Park não estavam ali. Elas foram construídas ali. Tudo em Nova York é construído. Mas ele pega isso como elemento dado, ele se apropria como elemento dado. Né? Isso é, por outro lado, um procedimento que existe não só na arte de vanguarda, mas existe desde tempos, por exemplo, dentro do romantismo, você tem essas variações que o Rachmaninoff fez a partir de um tema de Paganini. Como é que ele fez? Ele espelhou, ele fez um processo automático de espelhamento, de indicialidade, de transformar um material, que era uma melodia, numa sombra. Ele fez um processo de espelhamento indicial e criou uma outra melodia. Então, o processo de vetorização do Curió, aquele processo técnico, que é o processo que permite você repetir uma coisa consistentemente, tornando-se um campeão no seu próprio assunto, na sua própria linguagem, seja ela pintura, seja o canto lírico, seja aquarela. Esse processo é um processo muito forte na nossa civilização. A ideia de que não basta ser natural. Você tem o natural, você se apropria de uma coisa que já existe e você melhora ela. Você melhora o desempenho dela, você melhora o inhalt dela. Você faz o inhalt dela ficar mais forte do que ele é naturalmente. Todo perfume é isso. Em perfume, você faz um restauro do belo natural. Você pega uma essência que tem uma coisa cítrica, delicada, que cria um universo cromático, olfativo. De repente, você vê uma indústria de pessoas especialistas em intensificar esse elemento natural que está presente numa casca de tangerina, por exemplo, para criar um perfume como o Orange Vert. Você sente o perfume e lembra da tangerina, lembra da natureza. Aí só fiz uma foto do Rachmaninoff, se vocês quiserem hoje escutar os maravilhosos concertos para piano que ele escreveu, que são consideradas obras românticas assim extremas. E queria só, acho que posso ainda falar um pouquinho. Como é que vocês estão de horários? O que vocês acham? A gente, a princípio, tinha pensado 1h30. Vocês estão bem? Vocês vamos em frente? Então vamos um pouquinho mais adiante. Isso aqui são notações medievais do Canto dos Pássaros. É bom a gente também tentar lembrar que a música nem sempre tinha gravador e computador para transcrever para o pentagrama os sons. Hoje em dia, se você quiser escrever uma partitura, basta você gravar, você tem um programa, se você assobiar uma melodia, você tem ela escrita automaticamente. Né? Esse trabalho de notação é um trabalho manual, né, que era uma transcrição de elementos sonoros em elementos gráficos. E ele tem muito a ver com a observação, o homem parar para escutar os pássaros. E o canto dos pássaros, por si mesmo, é um modelo artístico. Um modelo artístico de excelência. Ninguém ia disputar que o Rouxinol, ou que o Sabiá, ou que o Curió
cantam mal, cantam feio. Porque eles não cantam feio, eles cantam naturalmente. Então, nessa época, a obra de arte poderia ser um fenômeno perfeitamente natural. Mas na contemporaneidade, avançando, a gente teve compositores que fizeram essa transposição de uma forma bastante analógica. O Olivier Messiaen não trabalhava com gravador. Ele poderia ter trabalhado perfeitamente, que ele morreu nos anos 2000. Ele trabalhava só com lápis e o pentagrama. E ele anotava as aves. Ele era um especialista do canto dos pássaros. A sua obra mais famosa, o Quarteto para o Final dos Tempos, que ele escreveu ainda na década de 40 num campo de concentração, num campo de... não era de concentração, num campo de presos, né? De presos políticos, né? Na Europa, é um quinteto, desculpa, que tem o seu terceiro movimento constituído exclusivamente por cantos de pássaro. Então você escuta aquela formação clássica, né? Um violino, a viola, o violoncelo, tem um instrumento de sopro, que agora eu não estou me recordando, um clarinete. E o som que sai desses instrumentos e que cria a música foi anotado por ele, colecionado por ele a partir da apropriação do canto dos pássaros europeus. O Tom Jobim fez muito isso. Você vê o Matita Perret, tem muitos elementos da flauta. Por exemplo, eu vou fazer para vocês vão lembrar. A flauta faz isso, por exemplo, numa música chamada Matita Perret. Esse som, a gente conhece. Ela faz parte do... Assim como o Sabiá também. O Sabiá todo mundo reconhece. Ele canta abundantemente o dia inteiro. Ele tem uma configuração que é característica. Então, ele achava que esse material era o bastante para ele fazer uma composição dentro do universo da música erudita, né? Porque são instrumentos clássicos. Esse é um filme do Alain Resnais, ou Resnais. Eu não sei porque tem essas pronúncias, essas pessoas ficam disputando no caso do... Mas esse filme é um filme que ele fez na década de 50, que se chama Le Chant du Styrène, o canto de Estirene. O canto, né, a voz, a expressão do plástico. Le Chant du Styrène. Como que o plástico canta? Ele pegou a câmera e foi filmar uma indústria de plástico na França. Isso aqui é Technicolor, né? Colorido, porque o filme é feito de plástico. Aqui tem uma estranha coincidência, né? Que é um filme sobre o plástico feito de plástico, né? Feito por essa matéria, né? Análoga ao que é. Mas existe uma outra analogia incrível no plástico, é que ele assume a forma de outras coisas, né? O plástico, o Roland Barthes tem um livro chamado Mitologias, que um dos capítulos, que é uma página, é um livro de páginas, de breviários, né? De anotações sobre temas. Um dos temas é o plástico. Ele fala que o plástico é um material ubíquo. Ele pode ser uma válvula cardíaca, ele pode ser a asa de um avião, ele pode ser uma televisão, ele pode ser uma concha de sopa, um boneco, um robô, um ambiente, uma poltrona. Ele assume a matéria, a fisicalidade, a corporeidade de tudo, né? de qualquer coisa. E esse filme é um pouco sobre isso, sobre essa relação inequívoca aí que existe entre o que está sendo filmado no tempo. E é incrível porque quando o plástico, inclusive, enquanto ele vai se conformando e ele está filmando, parece muito que nós estamos observando elementos vegetais. Parece, mas não é proposital, é porque a estrutura mesmo da linha de produção tem essa configuração, né? Esse é um outro trabalho inequívoco também em relação a essa questão. O que é arte e o que é natureza? O que é arte nele e o que é só natureza? O que é só arte e o que é só
natureza, nessa relação tensa nesse trabalho, eu acho que é tensa. Esse é um trabalho do Doug Aitken, que é um artista norte-americano. Ele foi concebido em 2008, salvo engano. E ele foi adquirido pelo Bernardo Paz, certo? Ao mesmo tempo, ele é um exemplo bom, muito bom, do que a gente conhece como site-specific, que é um trabalho que só pode ser feito exatamente onde ele foi feito, né? Nesse lugar. Esse é um dos outros, tem dois picos em Inhotim. Tem um que é um trabalho do Chris Burden e tem um outro que tem um trabalho do Doug Aitken. São dois pontos elevados dentro da topografia do parque, do Instituto. E esse trabalho, ele consiste também numa relação de contiguidade, porém vetorizada com a natureza. Eu estou falando vetorizada porque ele é uma perfuração no solo de 200 metros, terra dentro. Então, ele adentra a natureza, penetra e tira faz o furo mesmo, né? Como se fosse um poço, não é só um poço profundo. E ele põe microfones ao longo dessa perfuração. Esses microfones, por sua vez, eles captam os sons dos movimentos, chamados movimentos peristálticos, que são os movimentos que a Terra faz, porque a Terra está sempre, né? Ela é eminentemente orgânica, eminentemente natural. E tem outras questões. É um pavilhão circular, e o vidro, ele tem uma propriedade incrível. Se você está tangenciando ele é opaco, ele é blur. Então você não vê o que está fora. Mas se você vai se aproximando do centro, aí ele fica cristalino. Então ele te empurra oticamente dentro do vetor que a gente chama de vetor áptico. O vetor áptico, sabe o que é o áptico? Tem o óptico, né, que é a visão, mas o áptico é aquela noção instintiva que nós temos. Ela é totalmente abstrata, mas ao mesmo tempo ela diz respeito ao espaço e à contiguidade que existe entre o nosso corpo e o espaço externo. Por exemplo, se a gente está dando a marcha ré, espero não estar dando um exemplo muito elitista, eu mesmo não dirijo mais. Eu não tenho mais carro, graças a Deus. Mas quando eu dirigia, essa noção que você tem, olhando pelo espelho, dessa espacialidade que está atrás de você, a gente entende porque o nosso corpo está desdobrado na máquina. O Alois Rieger faz uma distinção mais acadêmica, que eu acho bem legal, que é a distinção entre a arquitetura egípcia e a arquitetura grega. Ele diz que o Párteno, o templo, é feito para ser visto na Acrópole, como um elemento de centralidade, de unidade cultural e referência. O Párteno, o Cristo Redentor, em cima do Corcovado. Já a arquitetura egípcia propõe que você não veja o que está acontecendo. Não veja o monumento, não veja a igreja. Você percebe à medida que você penetra na pirâmide. As paredes estão inscritas, né? A percepção é uma percepção de você entrar dentro do vetor. Eu acho muito curiosa essa foto, porque é uma posição que parece que a pessoa está rezando, e na verdade ela está olhando o buraco para ver se consegue ver alguma coisa. Ela está querendo extrair da obra uma perspectiva ótica que ela não vai dar para ele. O que ela vai dar para ele é uma perspectiva auditiva, né? Que é o som da Terra. Isso é um trabalho incrível. E é um trabalho também onde você é permitido deitar e deixar o seu corpo também em outras posições que não aquela posição. Eu acho que hoje eu gostaria de ficar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite e de voltar e ver que o lugar está mais bonito ainda, viu? Que bom. Gostei de vir aqui. Muito obrigado. A gente ficou muito feliz quando você aceitou também. Espero Bem, foi poder ver mais maravilhoso. vezes. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Eu queria recomendar, está tendo uma exposição, mais que uma exposição, uma festa, né, que é uma exposição num lugar chamado Olhão. É uma exposição do Terry Winters, esse artista americano que eu falei, o Paulo Whittaker, o Bruno Dunley, a Ana Prata, a Yuri Yaga,
é uma artista que, enfim, tem mais uma artista que não, enfim, um conjunto de pintores, para quem se interessa por pintura, muito único, uma conjuntura muito única para ver um processo de vetorização, por exemplo. Eu não estou fazendo uma apreciação, não. Estou falando que, às vezes, os curiosos são extraordinários. São extraordinários. Também não pode ser hipócrita e não dizer que isso não existe. Né? A arte ela é muito um aprimoramento, às vezes, perverso em relação a tudo mais. Artistas sacrificam suas vidas para fazerem suas obras, muitas vezes. Então, só para dizer que é uma coisa que eu percebo e que queria compartilhar com vocês. Eu acho uma discussão que, se a gente pensar numa praia, e nessa praia a gente vê que tem uma mancha de óleo que está invadindo e que vai ficar nas pedras, sei lá, por uns 30 anos, eu não sei, agora eu já não tenho uma dimensão. Mas a limpeza desse material, a manutenção dessas praias, ou a manutenção desse parque aqui, com esses trabalhos, é uma questão que extrapola, já extrapola a arte. Especialmente depois de Brumadinho, né? Quando eu fui visitar Inhotim, aconteceu que as abelhas tinham tomado conta desse espaço. Esse espaço aqui? Não pude ver. Jura? Olha, a natureza dando sinal, né? Rebeldia. E as abelhas estão morrendo, né? Pelo que a gente vê, as apiculturas estão todas falindo, né? Então é um momento delicadíssimo. Eu não sei, eu trouxe bastante coisa aqui para a gente ver em relação a essa questão entre natureza e cultura, mas um outro trabalho, certamente, para a gente pensar, é esse aqui, ó. Isso aqui é uma campanha de Inhotim para convencer de que o público pode ir lá em segurança. Porque ele é um restauro do belo natural, inclusive do ponto de vista da segurança. Depois do incidente Brumadinho. Eu acho que eu recebi alguma coisa por e-mail. O Inhotim está funcionando normalmente, quer dizer, as obras estão abertas, as águas do Inhotim de Brumadinho estão contaminadas, ou seja, nós temos já de outra esfera, né? E aí eu ia mostrar para vocês também esse trabalho, você sabe de quem é? Não é, não. Vocês sabem de quem é? Esse trabalho é do Alberto Burri, que é um artista da arte pover, é um trabalho da década de 70, chamado Crato. É uma série que ele fez de craquelados. Esse. E essa incrível, aí eu não chamaria de instalação, porque é mais um monumento a uma cidade que foi arrasada por um terremoto na Sicília. E ele fez o Creto sobreposto a esse local, de modo que hoje em dia você só experimenta como se você entrasse dentro da pintura dele, que já fazia referência naturalmente ao próprio terremoto e ao craquelado. Olha que trabalho poderoso, né? Vejam agora que a Adriana faz o mesmo procedimento, é correlato, né? Quando ela faz esse aqui, esses monocromos. É o Creto também. Mas ele tem alguma outra narrativa, ele tem um outro vetor. É comum, a gente vê muitos artistas que fizeram trabalhos muito parelhos. Mas uma outra coincidência eu acho mais trágica, é essa aqui. Esse trabalho, Linda do Rosário, foi feito a propósito de uma tragédia que envolveu mortes, né, no Rio de Janeiro, que foi um desabamento de um motel, em que um casal foi encontrado morto fazendo amor. Então, uma narrativa tanática de morte e, ao mesmo tempo, é uma narrativa erótica, de prazer. Né? Então, para fechar, esses passarinhos que são pintados na mesma, porque tudo isso é o mesmo edifício, certo? Nós entramos pelo subsolo, vemos o Linda do Rosário, que é essa parede em escombros, e chegamos, por fim, num solário. Nesses azulejos estão pintados os passarinhos da região. Mas não foi a Adriana Varejão que pintou. Quem pintou foi um pintor de ofício. Contratado por ela para fazer essas pinturas. Então, lembrem-se do Tilmar, né? do índice do Marcel Duchamp.
ele está presente aqui nesse trabalho. E está presente a vetorização, porque isso aqui é uma representação de um cromatismo de uma espécie a partir de uma outra linguagem, uma linguagem visual. Tá bom, gente? Muito obrigado. Bom fim de sábado. Espero vê-los no Olhão. Deixa eu ver onde que é. Ele fica na Rua Barra Funda. Vamos lá. Não, não, tô preguiça.